Então vamos dar início, né? Tem 5 minutos aqui já. A proposta da live é 1 hora. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. Nessa live de hoje, trazemos o tema o profissional de logística e o planejamento de sua carreira. Essa realização aqui faz parte das atividades desenvolvidas pelo CEP do Chocolate, Nelson Chau, em Ilhéus, Bahia. E trouxemos aqui a professora Flávia e o professor Caio, que é meu colega lá do CEP, do Nelson Chau. Antes de começar essa live, eu queria que vocês se apresentassem aí. Logo posterior, eu me apresento. Pode ser. As damas primeiro. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de Farley em nome da CEP para estar aqui. Meu nome é Flávia Mata, eu sou administradora por formação, coach de carreira atualmente, especialista em gestão estratégica empresarial e mestrado em bioenergia com ênfase em bionegócio. Então, hoje eu atuo como coach de carreira, dando suporte a algumas pessoas através das ferramentas do coach e da minha vivência como administradora, para que elas consigam fazer planejamento estratégico de suas carreiras, dentro de uma perspectiva de autoconhecimento e propósito de vida. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Professor Cássio. Pronto, boa noite. Meu nome é Cássio Almeida. Eu sou formado em administração, tenho um pouco mais de 2 anos de formado. Sou especializado em marketing digital e consultoria e sou dono de uma marca chamada Dono da Rua, quem quiser pesquisar. É uma estamparia online e é uma marca pela qual eu sou apaixonado e é por onde eu venho já em torno de 2 anos praticando tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos e é através dela que eu atualmente respiro praticamente logística e marketing. Ela meio que surgiu num projeto de quando eu ainda era estudante e eu levei para frente e tenho atuado nela até hoje. E é o que eu uso também até durante minhas aulas, às vezes, para usar como exemplo. Beleza. Meu nome é Farley, assim como os demais, também sou administrador. Tenho especialização em logística e tenho mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Meu projeto foi na área de tecnologias aplicadas ao cacau, onde foi realizado um mapeamento tecnológico aqui, né, da região, e trouxe resultados bem relevantes aqui para a academia e para o mercado de cacau, né. Entraram as pessoas aqui, boa noite, Josivaldo, professora Adriana, Paula, professora Alessandra, boa noite. Então, essa realização aqui é do curso Técnico em Logística, lá do CEP do Nelson Chau, onde trouxemos esse tema que é importante para esses alunos que estão no ensino médio técnico, né? Que é o profissional de logística e o planejamento de sua carreira. Eu queria começar com Flávia, né, que é especialista nessa área, que ela falasse um pouco sobre o mercado de trabalho, uma vez também ela tem uma vasta experiência e atualmente está trabalhando em Salvador, né? Saiu daqui da região e está fora aqui da nossa região. Queria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho, como foi esse novo desafio na sua carreira. Então, eu já atuo como professora de administração há alguns anos e me via em sala de aula desenvolvendo a carreira das pessoas, né? Talento. Alguns alunos me perguntavam se eu era psicóloga. E aí aquilo foi chamando a minha atenção. Então, quando o professor Caio falou aí ele respira o novo negócio dele, é quando a gente descobre o propósito de vida, né? Quando a gente faz algo que faz com muito prazer. O dinheiro é consequência, né? Então, quando eu vim para Salvador o ano passado, eu comecei a desenvolver
Eu já era coach e comecei, eu não sabia ainda em que lado do coach eu gostaria de atuar, né? Porque, na verdade, o coach são as ferramentas que você traz para a sua realidade. Então, você tem o coach de carreira, tem o coach executivo para negócios, coach de emagrecimento, coach na área jurídica, enfim. E aí eu fui trazendo essa nova realidade para mim, fui desenvolvendo algumas pessoas, foi dando certo. E ao longo do tempo eu comecei a estudar, hoje eu estudo psicanálise, justamente porque a gente mexe muito com a mente humana na parte do autoconhecimento, para que a gente chegue a desenvolver a carreira do profissional, a gente trabalha muito com autoconhecimento. Alguns traumas de infância, desenvolvimento familiar também, tudo aparece. Então, eu fui estudar psicanálise justamente para entender essa nova geração que está aí e precisando desse suporte nosso. Então, como eu vejo o mercado de trabalho hoje, eu vejo ele em ascensão, mudança e desenvolvimento. Né? Então, estamos crescendo, evoluindo, apesar de todos os problemas que nós estamos passando. Vejo mudanças, né? Essa turma que está chegando aí, essa geração que está surgindo, é uma geração inquieta para o positivo, porque ela traz alguns desafios diferentes já da nossa geração, né? Então, eles estão mais preocupados em ser do que ter, e aí eu digo mais pela maioria das pessoas que eu atendo, eles querem ter, mas eles querem primeiro ser, e isso é muito importante. E vejo desenvolvimento. Eu acho que é uma casadinha perfeita quando a gente pega a experiência, né, nossa, dos nossos pais, dos nossos antepassados, e juntamos com esse desenvolvimento e esse novo modelo que essa carreira, essa nova geração traz, né? Então, quando eu enxergo o mercado de logística, como outros mercados também, eu enxergo muito mais o seu jeito de ser dentro da logística, porque tem muito aquela ansiedade de como eu vou atuar, qual mercado vai dar mais dinheiro. Eu vejo você se identificando dentro de um curso. O que mais me chamou a atenção? O que mais eu gosto de fazer dentro desse universo? Eu acho que já é uma dica para os estudantes começarem a pensar e analisar dentro desse contexto. Nas feiras de negócios, nas palestras, nos congressos, normalmente a gente se identifica com um profissional e outro e começa a segui-los, né? E aí vem a questão, podem me interromper a hora que quiser, hein? E aí vem a questão do planejamento, né? Que é a primeira parte que a gente inicia. A gente inicia pelo processo de coach dentro do autoconhecimento. Então, as pessoas, a gente utiliza perguntas do tipo, qual a missão da sua vida? E a pessoa fala, eu sei qual é a missão da minha vida, mas na hora que vai para escrever, engasga, não, eu achava que era isso, eu achava que não, não é bem por aí, até a gente descobrir realmente o que, é que a pessoa gosta, o que, é que a pessoa sente prazer em fazer, o que é uma delícia, porque tira toda a ansiedade, essa ansiedade de ser perfeito, essa ansiedade de fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça, para aquilo que eu tenho aptidão, um perfil e posso proporcionar para o mercado de trabalho, né? Mas dentro daquilo que eu entendo. Porque a gente se vê assim, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. A gente se prepara, a gente se forma, busca pós-graduação, busca mestrado, e aí chega lá na frente, se o mercado de trabalho não absorve a gente, ou de repente um trabalho fecha as portas, o que, é que a gente vai fazer? A gente precisa ter nosso plano B, nosso plano C, para desenvolver nosso trabalho. Somos administradores, somos profissionais de logística. Se o mercado não me absorve, por que eu não posso mostrar um projeto dentro de uma empresa, de um MEI estruturado, de um CNPJ estruturado, para que eu preste serviço para as empresas? Eu acho que a gente está indo para esse novo normal, onde a gente tem que se reinventar e mostrar às empresas, mostrar ao mercado de trabalho que nós podemos oferecer alguns serviços e que somos capazes para isso.
Fala, eu estou te ouvindo. Agora eu estou. Também não. Pronto, eu ouvi Caio, mas não ouvi. Pois Desculpa. você falou aí. Então, voltando, tratando esse assunto de carreira, eu sempre oriento os alunos para fazer essa trajetória, né? Termina o ensino médio técnico, graduação, especialização, e assim vai seguindo. Basicamente, o que eu aplico na minha vida profissional é a pirâmide de Maslow, né? A teoria da motivação e das necessidades. Então, a cada desafio daquela pirâmide é uma meta que eu vou cumprir na minha carreira. Aí você falou sobre CNPJ, sobre trabalho. Hoje, particularmente, eu atuo nas duas áreas, na área técnica de formação, né, que é onde eu atuo lá na tecnologia do banco, que é formação técnica, foi o pré-requisito do concurso, e atuo na escola pelo fato do nível superior, especialização e mestrado. Então, atuo nas duas áreas. Então, falando sobre essa questão dessa reinventar por questão de oportunidade, ou perder um emprego, ou qualquer outra necessidade, o profissional tem que se reinventar, né? Aí eu vejo aqui, tem alguns exemplos na outra live que o professor Geraldo citou 2 alunos lá do curso técnico, né, de eletrotécnica, que já estão fazendo alguns serviços. Já fez uma instalação predial de uma casa de um professor, já fez instalação de algumas coisas na escola, fazem a manutenção da escola e alguns serviços elétricos, e os meninos estão ganhando mercado. Aí, o que eu sempre prego e oriento é isso, ó, terminou o curso técnico, beleza, tá atuando, vamos agora desdobrar isso aí, vamos para a faculdade. Pensa o quê? É elétrica que você gosta? Tenta engenharia elétrica, que você faz uma trajetória profissional. Não sei se vocês concordam com isso. Professor Caio. Cássio, desculpa, dê seu parecer, por favor. Então, o que chamou bastante minha atenção foi na fala da Flávia, anteriormente, que ela falou sobre a questão do planejamento. Ela chegou a citar. Porque eu, particularmente, tive um desvio na minha trajetória, que eu estou cumprindo ainda, né? Que eu tenho muitos degraus a subir ainda, no que eu me planejo. Mas, como eu estava falando, eu tive um desvio por falta de planejamento. E quando eu descobri o que eu realmente queria, parecia que estava na minha cara, bem ali na minha frente. Então, eu procuro estar sempre chamando a atenção dos alunos para quando eles me falam, tipo, eu quero ser um juiz, eu quero passar em tal concurso. Eu pergunto para eles o que eles estão fazendo agora, quais são as metas que eles estão traçando para poder cumprir, atingir esse objetivo. Porque não adianta só você falar que quer chegar naquele lugar e não traçar um caminho até ele. Entende? Verdade. Boa colocação. Também achei. Achei também que é importante quando a gente começa, não precisa começar sendo remunerado, sabe? O estágio, ele pode acontecer, ele é obrigatório, mas fora o estágio, a gente pode se lançar no mercado, inicialmente atendendo gratuitamente. Eu comecei o coach de carreira fazendo algumas testagens, algumas amostras, era gratuito, tinha pessoas que me procuravam, outras pessoas eu fui procurar para testar o meu produto, para depois lançá-lo. Eu atendo uma engenheira ambiental e ela tem 3 projetos feitos na faculdade, e aí eu disse a ela, mas foram 3 projetos que deram certo, você precisa já lançar no seu portfólio. E no Instagram dela não tinha nada sobre isso, e eu chamei a atenção. E mesmo formando, comece a pegar alguns locais que você sabe, que algumas ONGs, que não têm condições de pagar um projeto ambiental, e faça, entendeu? Ofereça. É uma forma de trazer para o seu portfólio também e seu trabalho começar a ficar conhecido. Porque eu percebo que alguns profissionais terminam a faculdade, se especializam e ficam aguardando o chamado. Muitas vezes esse chamado vai acontecer você no mercado de trabalho, atuando. Porque se a gente não estiver atuando e não se promover em relação a isso, é muito complicado as pessoas saberem. Como é que vão saber? Simplesmente dizendo, eu sou bom nisso, e o meu portfólio, como é que eu vou mostrar?
né? Então, a gente pode começar a trabalhar e atuar de forma voluntária, sim, e o resultado vem com o tempo. É importante. Voltando a essa questão do planejamento, eu sempre procurei aplicar uma das teorias, né, teoria das relações humanas, né, que é a pirâmide de Maslow na minha vida pessoal, né, pessoal e profissional, onde você tem aquelas necessidades que são metas, né, a ser cumpridas, onde vai alcançando cada chegar à autorrealização e zera tudo de novo e você traça novas metas. E assim eu fui seguindo minha carreira tanto profissional como acadêmica, né? E tento orientar os alunos para seguir uma trajetória semelhante, impulsionar a carreira de alguns alunos. E estamos aí, é tanto que a gente está nessa batalha aí como educador, apostando na escola pública. Eu vim da escola pública, né? Inclusive, a escola que eu ensino hoje foi onde eu estudei o ensino médio. Inclusive, mandar um abraço aqui para a professora Nilma Si, está aqui na live prestigiando a gente aqui, foi minha professora no ensino médio, hoje minha colega. A professora Flávia também foi minha colega no IFBA, no projeto Planatec. Entendeu? Então, essa questão do planejamento é muito importante para a carreira. Como o Cássio colocou aí, os alunos têm que saber o que quer primeiro e como planejar para alcançar essa meta. É verdade. Tem uma pergunta aqui, ó. E quais seriam os profissionais e ferramentas para o sucesso, as principais ferramentas para o sucesso do profissional de logística, que não pode faltar? Boa pergunta. Boa pergunta. Ó, vou passar a bola para a professora Flávia, depois eu dou uma dentro e Cássio também. Vamos lá. Então, o profissional de logística hoje ele tem um grande desafio, que é enxergar o mercado onde não tem mercado, onde aparentemente não tem mercado, né? Então, a gente sempre espera as grandes empresas nos contratarem, e aí o profissional pode começar a exercer tudo que ele está utilizando, primeiro no dia a dia dele, segundo naquelas empresas que ele vê que, da menor possível, ele pode criar mercado dentro dessa expectativa. A segunda coisa que eu faria, a segunda dica, seria analisar dentro do processo de logística aquilo que mais te chama a atenção, né? O que não pode faltar, como a Ana Cláudia perguntou? Não pode faltar a iniciativa, o conhecimento do seu perfil profissional, saber, né, o seu perfil profissional, o que você gosta e que você se identifica em fazer, para depois pensar em ganhar dinheiro. Porque se a gente bota o dinheiro primeiro, a gente fica esperando já o melhor salário, o melhor reconhecimento profissional, sendo que o nosso trabalho ele é feito de formiguinha. Farley sabe disso porque a gente ia dar aula em Uruçuca, à noite, pelo Barro Planatec. Preto. Barro Preto. Isso. Barro Preto. E aí, ninguém sabe, né, Farley? Todo mundo só sabe que não, mas eu Farley professor, Flávia professora, professor Cássio, mas ninguém sabe os desafios que estão por trás disso. Para se construir um currículo, você começa realmente com desafios. E eu vou te falar, são desafios que até hoje eu percorro esses desafios, mas eles levam a gente para uma perspectiva de futuro grandiosa. Porque quando você chega para dar uma aula, um teste de uma aula, né, uma aula pública, vem lá o seu currículo, mas vem lá a sua experiência, você lá na frente falando sobre aquilo que você sabe. E você só consegue passar experiência se você tiver vivido essa experiência, não só comentado. Então, eu acho que o grande desafio do profissional de logística hoje é esse, se reinventar nesse novo mercado, estar de olho nos eventos, né, nas lives, nos eventos que estão acontecendo, pós-pandemia, como é que vai ficar o profissional. Isso tudo a gente pode já ir pesquisando dentro de casa, consultando os professores, consultando o coach de carreira, procurando saber em que lado eu vou atuar. Outra coisa que eu acho muito importante, conhecer a sua realidade. Não posso trabalhar lá, não posso ir para a capital. Onde eu vou trabalhar tem mercado, eu posso pesquisar e posso buscar mercado
onde eu trabalho. E aí desbravando novas oportunidades. Voltando àquela pergunta da professora, o profissional de logística tem várias áreas de atuação, né? Uma das principais que a gente pode visualizar melhor seria recebimento e expedição, né? Que é uma parte mais, seria da área técnica, né? Operacional. Mas existem várias outras áreas dentro da empresa que contemplam essa área de logística. Uma das questões que o profissional tem que ter é saber utilizar as ferramentas que estão disponíveis, né? É saber trabalhar com Excel, saber fazer uma planilha, saber fazer um relatório, saber interpretar um POP, procedimento operacional padrão, ter essa iniciativa de, onde não se tem nenhum sistema, tentar implantar o mínimo de um sistema possível, também para demonstrar que você tem conhecimento técnico dessa área que você está atuando, entendeu? Eu vejo muitos profissionais que, às vezes eu converso, tenho algumas experiências, onde os caras têm até um nível de formação acadêmica bom, porém, ele não sabe utilizar as ferramentas que estão disponíveis. Seja uma planilha, seja fazer um relatório, ou até mesmo mandar um e-mail, coisa simples. As pessoas não sabem fazer. E hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Hoje eu estava estudando semana passada SharePoint, que é planilhas interativas, né? Onde você pode fazer no Excel e jogar na nuvem, onde você altera um dado, altera a planilha toda, só que ela é bem dinâmica. Quer dizer, uma tendência até o Excel mudar o perfil da ferramenta, onde ela será online, web e toda interativa. Então, o grande desafio do profissional que está formando hoje, seja ele de nível técnico ou superior, é saber trabalhar as ferramentas que são trabalhadas ao longo do curso, né? E saber aplicá-las de forma eficiente. Essa é uma das dicas que eu recomendo aí. Cássio, suas contribuições aí com relação a essa pergunta da professora Ana. Fazendo um bem bolado com tudo que já foi dito, o que eu observo, tanto na área de logística quanto em qualquer área, é que quando você vai entrar no mercado de trabalho, o que muitas empresas procuram, experiência e domínio técnico. E, nesse contexto, fica difícil ter experiência para quem está sendo recém-formado. E aí, como a Flávia já deu como exemplo, você pode estar fazendo projetos, mesmo não remunerados, para um MEI ou para alguma empresa que você tenha contato, e trazendo isso para a realidade da logística e da minha área de formação, que é a administração. O que acontece geralmente? A gente entra num estágio ou num emprego de nível operacional, é ensinado a replicar as rotinas administrativas daquele contexto, daquele cargo, e se você se acomodar ali, você não vai se destacar. Então, o que você pode estar fazendo? Você pode estar elaborando projetos, seja no ambiente de estágio ou do emprego, e apresentar para o responsável daquela empresa. Só que, para isso, o que você precisa? Você precisa também de domínio técnico. Porque não basta você ficar no achismo. Achismo por achismo, 10 pessoas dentro de uma empresa, de uma organização, vão achar alguma coisa sobre aquele setor. Se você tem dados, se você tabula bem uma planilha, faz um gráfico e apresenta com qualidade aquele projeto, você consegue convencer as pessoas ao seu entorno de que aquilo ali vai dar certo. Ou pelo menos tentar minimizar as chances de dar errado. Então, eu aconselho a quem está estudando a dominar a técnica e buscar experiência dessa forma. No caso, fazendo projetos. E as ferramentas que você já citou também. Um Excel, por exemplo, que é básico. Quase aluno nenhum meu atualmente tem noção de Excel, nenhum básico mesmo. E isso tem que estar correndo atrás. Que aí eu linko com a questão do planejamento que eu citei lá atrás. Você quer entrar numa empresa daqui a um ano, por exemplo, quando terminar o curso, se formar. Por que você vai esperar se formar para poder olhar o que as empresas estão cobrando? Se você sabe agora e a maioria das vagas cobram pelo menos um Excel básico, por que você não tenta adequar a sua rotina a um estudo de Excel? Procura a ajuda de um professor, um espaço da escola, seja o que for, que se adeque à sua realidade. E é isso. Temos outra pergunta aqui de Joilson. Um abraço, Joilson. Foi meu colega lá na UESC. Hoje está em outro estado, Minas Gerais. E como superar a ansiedade
de se alcançar um lugar ao sol. Como o estudante pode superar essa fase até se colocar bem no mercado de trabalho? Deixa essa pergunta para a Flávia aí, coach de carreira. E Cássio responder. Essa ansiedade é normal, né? A gente estuda, finaliza e vem a ansiedade de ser um profissional, de mostrar aquilo que a gente aprendeu. Eu acredito que, número 1, acreditar no seu potencial. Desenvolvendo a forma que você aprendeu. Né? Não existe se tornar perfeito para ir para o mercado. Não. É acreditar no seu potencial. A gente sabe que muitos advogados, eles voltam para casa para estudar. Né? Atende, a pessoa volta para casa para estudar. É normal, nós profissionais, a gente detém o conhecimento, detém as práticas e as técnicas, mas a gente precisa se reciclar. Então, quando tiver qualquer desafio, volta para o livro, liga para o professor, né? Tira a dúvida e volta para a prática. O que só não pode é desistir. Como controlar a ansiedade? Fazendo um pouquinho de cada coisa, como o professor Cássio falou. Sabe, um projeto que você acha assim, mas é o mínimo, isso aqui vai te levar ao sol e você não tem nem noção de que vai. Porque é experiência, é alguém que fala de você, é alguém que lembra de você. Né? Eu percebo muitas pessoas com receio de mostrar nas redes sociais o seu profissionalismo, o trabalho que exerce, como se já fosse pouco demais para mostrar. Mas se eu enxergo professor Farley, professor Cássio, e se eu estou há alguns anos sem vê-lo, né, como Farley, eu vou no Instagram de Farley para saber o que Farley fez durante esses 3 anos que eu não vejo, 4 anos. Olha, Farley agora é mestre. Olha, Farley está no CEP. Ou seja, eu vou olhar para o Instagram, então as redes sociais, gente, é uma realidade, não tem para onde correr. Eu não posso ficar esperando entrar em contato para saber de você. Né? A gente tem que utilizar aquilo que a rede social pode nos trazer de benefício, que é nos vender. Essa ansiedade, ela passa aos poucos quando a gente consegue se relacionar com as pessoas e enxergar que todos nós temos desafios. Do diretor, ao professor, ao auxiliar, todos nós estamos passando por desafios diferentes. Então, uma forma interessante de controlar essa ansiedade é começar a conversar com outras pessoas e dividir realmente as nossas angústias. Porque angústia calado, angústia sem compartilhar, não adianta, porque ela não vai passar. Então, eu sinto, alguns alunos até hoje entram em contato comigo, me perguntando, me pedindo opinião, e sempre vem assim, e se você puder responder? Não, eu sempre posso responder. Se eu tiver corrida, eu vou te passar um áudio, vou te dizer, calma, o mercado de trabalho está desse jeito, procura se reinventar, vai lá, aquela oportunidade de auxiliar que você está achando que não é nada, aquilo pode te levar a caminhos gloriosos. Aproveita a oportunidade. E aí as pessoas se acalmam. Então, isso é de relacionamento. Até hoje eu recebo vaga de emprego e mando para os meus alunos, vou lembrando dos alunos e vou levando, faço lives com os alunos. Então, gente, a escola, a faculdade, ela é uma parceria para a vida inteira. Colegas de escola que estão aí do seu lado terão seus colegas de trabalho no futuro? Sim. Os professores terão seus colegas também. Não é finalizar e acabou, é parceria. E aí o seu desenvolvimento em sala de aula, com certeza, o professor Cássio, o professor Farley já vai saber para indicar alguém da sala de aula pelo desenvolvimento, que viu, que enxergou. Certo? Professor Cássio. Sim. Suas O que eu poderia dizer contribuições. sobre a questão da ansiedade? Primeiro, ele buscar saber de onde está vindo, de que local está vindo essa angústia dele. Porque é simplesmente porque não chegou nesse lugar ao sol, o que ele chama de lugar ao sol no mercado de trabalho. Qual é o objetivo final dele, o principal, o grande sonho dele nesse momento? Porque, por exemplo... Professor, desculpa, cortou a sua fala. Minha fala? Você pode repetir, por favor? Sim, Cortou a sua fala. Repete, por favor. Repetindo, eu diria para ele, primeiramente, tentar descobrir de onde está vindo essa ansiedade,
se é simplesmente porque ele não conseguiu ainda chegar no objetivo final dele, ou se é porque ele não está conseguindo, nesse momento, sair do lugar. Então, vamos supor, ele poderia estar procurando se reinventar, como Flávia já falou, se capacitar mais. E uma dica pessoal minha, assim, foi algo que aconteceu comigo e eu descobri que acontecia com muitos colegas meus. É a gente se comparar muito com o outro. Cada um está vivendo sua história. E se você ficar se comparando porque fulano tem tal idade, já está fazendo isso, porque fulano conseguiu aquilo outro, você acaba se martirizando demais. E às vezes acaba te levando para um local que não é legal. Verdade. Temos uma pergunta aqui do professor Sérgio Nogueira. Professor, logística do notebook versus aluno, logística do celular. Cássio pode falar melhor que a gente aí sobre essa questão. Você é da área digital. Você pode dar suas contribuições nessa pergunta do professor Sérgio? Não, mas sinceramente, eu não entendi qual o contexto da pergunta. Eu acho que ele está falando sobre questão de professor usar notebook, aluno, e em relação a esse, acho que esse novo momento, né, que a gente está vivendo aqui de via web, sem contato social. Acredito que isso que ele quis fazer a pergunta aqui. Ah, tá. Tipo, na minha perspectiva, é uma barreira, principalmente na realidade da escola pública. Porque não basta ter um celular. Se você tiver um celular de última geração, você consegue acessar conteúdos, organizar seus documentos de uma maneira bastante eficaz, que não perde muito para um notebook. Mas tendo um celularzinho básico, que não tem memória para muita coisa, você vai ter dificuldade. Seja para assistir uma live, seja para baixar um PDF mais pesado, um e-book, por exemplo, se está armazenando aquilo ali no celular. Não sei se foi nesse contexto que ele quis dizer. Entende? Eu acho que a grande questão hoje também desses recursos tecnológicos é o acesso, né? Como você bem colocou aí, a escola pública tem várias limitações, principalmente os alunos, né? Às vezes tem equipamento, celular, mas não tem internet, ou tem internet, mas não tem um equipamento que é compatível para utilizar os recursos disponíveis, seja ela através do YouTube, live, ou algum documento via web. Então, acho que o grande desafio hoje, principalmente da escola pública, é isso. Concorda, professora Flávia? Concordo. Isso, complementando, tipo, para você estudar com o celular, para você ter disciplina para estudar com o celular, não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Então, às vezes, o aluno não tem nem essa qualificação, por assim dizer, para estar com o celular aqui e ver aquilo ali como uma ferramenta de estudo. Às vezes ele está ali lendo e toda hora vem um ladrão de tempo. É uma notificação no Instagram, é uma notificação do WhatsApp. Às vezes ele não sabe usar adequadamente um e-mail. Então, tudo isso tem que ser colocado em questão quando a gente fala sobre a logística do celular e a logística do notebook. Só complementando. E a logística do tempo também. Professora Flávia? Eu acho que é um desafio, mas é uma realidade. Ele botou aqui. Ele falou programas e planilhas. Voltando a essa questão da planilha, hoje, quando se fala em mercado de trabalho, pelo menos na minha visão enquanto administrador, seja aluno ou profissional, tem que ter essa competência de saber utilizar essas ferramentas, como planilha, alguns programas específicos, que são necessários para qualquer organização hoje. Hoje, se você não tiver, no mínimo, um sistema para rodar numa empresa, ou seja, a tecnologia da informação, ou se você não tem planilha e o colaborador, ou até mesmo o proprietário não saber utilizar essas ferramentas, é uma tendência de não ter muito sucesso esse empreendimento. Que tudo tem controle. É aquela voltando à teoria da administração, né? Organização, direção e controle. É verdade. Em relação a isso, é importante falar o seguinte, que o planejamento, ele é o início para um grande desafio do profissional de logística, que é
diminuição de custos e aumento de produtividade. É isso que se espera do profissional de logística, né? Então, quando se contrata pensando de cara na organização. O dono da empresa, às vezes, não entende nem direito. Ele fala, preciso do profissional de logística. Mas ele sabe que ele quer a coisa planejada, ele quer organizada, ele quer ver a planilha, ele quer ver tudo certinho, ele quer entender tudo o que está acontecendo ali no setor dele. Certo? E eu acho importante que esse planejamento, e eu pego muito no pé dos meus alunos e das pessoas que eu atendo, esse planejamento começa em casa. Esse planejamento começa do nosso dia a dia, quando a gente anota as nossas atividades, as nossas ações. Quando o professor Cássio falou aí de ladrão de tempo, é uma ferramenta que eu aplico que ela é a tríade do tempo, onde a gente divide o nosso tempo entre circunstancial, importante e urgente, onde as atividades do importante elas nunca estão no urgente, né? Ou a atividade ela é importante ou ela é urgente. Então, por exemplo, se eu tenho uma planilha para fazer hoje, para entregar amanhã, e eu consigo fazê-la em tempo hábil, ela é uma tarefa da esfera do importante. Se eu não consigo fazer e tenho que entregar ela amanhã 11 horas e vou fazer de última hora 10 horas, essa atividade ela sai da esfera do importante e entra na esfera do emergencial, do urgente. Então, o que vai acontecer? A ansiedade que a gente acabou de falar, né? Fazer rápido, para mostrar rápido, para apresentar de forma rápida e sem qualidade. Então, planejamento a gente inicia de casa. A gente só consegue planejar a empresa do outro quando a gente planeja primeiro as nossas atividades. Eu me cobrava muito quando eu comecei a dar aula, que eu falava muito de planejamento estratégico, e meu guarda-roupa estava bagunçado e não aceitava. Eu falava, não, então não combina, né? Eu falo algo e não estou conseguindo colocar em prática. E a gente se cobra. O administrador, ele com o tempo, ele vai ficando chato. Ele olha tudo. Ele olha o design, ele olha o atendimento, ele olha o planejamento. Né? A gente está numa loja, assim, as pessoas não estão nem prestando atenção. Aí você fala, não, porque esse atendimento, olha a organização dessa empresa. Olha o planejamento. A gente fica chato, mas é um chato positivo, né? Porque tudo muito bem planejado e organizado traz resultado satisfatório. Verdade. Eu sempre cito o exemplo aqui de casa, pegando esse gancho aí em relação à gestão de estoque, né? Falei, gente, quando você vai fazer um mercado, como é que você faz? Você pega a lista e vai para as compras? Não. Primeiro eu vou lá, pego a lista, vejo o que tem, risco, e só faço complementar aquilo que já compro só o que faltou, o que tem lá já só faço complementar. Não faço o mercado completo, entendeu? Falei, é prática. Eu falei, gente, é uma aplicação prática aí de gestão do estoque. Você vê o que é que tem, vê se a validade do produto, se está válido, e vai às compras. Se você não planejar o mercado, você compra tudo que não deveria comprar. E não faz um mercado que deveria ser feito. Ainda esquece o que, não, né, o que era para ter comprado. Ainda esquece o que era para ter comprado. Isso que Flávia falou sobre ir ficando enjoado e ir observando as coisas onde chega, eu dou como sugestão para os alunos fazerem. Tipo, a gente tem limitação em relação a fazer visita técnica. Não é algo que a gente consegue fazer na rotina. Então eu peço para eles, todo lugar que chegar, passar a assumir uma visão de um técnico em logística. Vai fazer mercado, ele olha se ele consegue identificar o que poderia estar melhorando no layout daquele mercado ou daquela loja. Então, tudo que eles forem aprendendo, eles vão tentando observar no dia a dia, como aquilo acontece no dia a dia deles, e se eles seriam capazes de implementar alguma mudança naquele ambiente. Perfeito. É isso aí. Até porque é algo que eu sempre fiz também, desde da minha graduação. Eu brincava com meus colegas, que para mim, tipo, uma ida no McDonald's, por exemplo, uma volta no shopping, era uma visita técnica, porque eu estava sempre ligado, observando tudo. E se você tirar, como exemplo, a McDonald's, em termos de processo ali, o produto não, eu particularmente não acho assim, a delícia toda, é gostoso, mas não é delicioso, mas o processo em si, em entregar um hambúrguer em 2 minutos, ou menos de 2 minutos, ainda ele dá o troco, é fantástico.
Você sentar a meia gestão de hora ali, é processos uma ali. aula de processo, de gestão. Meia hora sentado olhando ali. E Comendo. Aí aproveitando você vai, para linkar aí sobre você vai na lanchonete qualquer, o cara demora meia hora para fazer um hambúrguer, cara. Aproveitando para linkar sobre essa questão de novo tempo agora, já, sei lá, puxando para outro assunto, eu lembrei agora que o McDonald's está com totens de autoatendimento. Já era uma tendência, estava surgindo e agora vai ser cada vez mais presente. Você mesmo faz seu pedido, faz seu pagamento e só espera ele chegar. Isso está acontecendo também na Le Biscuit e na empresa de estacionamento do shopping. Tipo, são as tecnologias substituindo alguns tipos de mão de obra. Isso é uma coisa importante para os alunos começarem a observar também, porque isso vai estar em todos os setores. Não sei se vocês já observaram isso. Pegando aquele gancho que você falou sobre o ladrão do tempo, que foi uma boa colocação aí, eu acredito que a tendência do novo mercado de trabalho vai... O Brasil sempre foi resistente à questão do home office, né? E eu acredito que depois dessa pandemia serviu de experiência e muitas empresas vão adotar esse sistema de home office para grande parte de uma galera que trabalha no setor administrativo e que deu certo. Algumas empresas deram certo. Nunca utilizou esse método de home office e foi forçado a utilizar e teve resultados, vamos dizer assim, bem satisfatórios. Eu acredito que seja uma tendência agora para frente, nesse novo normal, as empresas adotarem esse sistema de trabalho. Até mesmo porque a lei trabalhista agora ficou super flexível, né? Pode reduzir carga horária, fazer todo o acordo. O acordado sobre o legislado, eu acredito que seja uma tendência. De todas as crises se traz a mudança, né? Verdade. Quando Então, falo, diga. pode falar, professora. Desculpa. Quando eu falo em mudança, eu trouxe algumas ferramentas aqui, algumas reflexões para passar para vocês, que faz parte do meu trabalho, né? E aí eu vou deixar para os alunos aí, para que eles reflitam e analisem nesse momento de profissionalização, de especialização, porque se tem algo que a gente não deixou de fazer durante a pandemia, é se especializar, né? Teve conteúdo aí gratuito, pago, né? Demais, graças a Deus. Então, é como o professor Farley acabou de falar, muitos profissionais vão sair muito capacitados depois da pandemia, e isso é muito interessante. Algumas reflexões que são interessantes a gente pensar, né? Quais experiências profissionais ou atividades que exigiram organização te proporcionaram alguma satisfação? Sabe, quando a gente vai falando de propósito de vida, a gente entra nessas questões aí. O que me traz satisfação? O que eu gosto de fazer? Tem pessoas que gostam de atender, tem pessoas que gostam de produzir, tem pessoas que gostam de dar aula, e que não é um martírio fazer aquilo. Outra questão, o que a gente faz? O que você faz no seu dia a dia que é planejado anteriormente? Quando eu faço a pergunta, algumas pessoas falam nada. Outras pessoas falam, não, eu sou a pessoa do planejamento. Tudo eu tenho que planejar, tudo eu tenho que anotar. Lembrando que essa anotação, esse planejamento, gente, ele é dinâmico, né? Ele pode se reinventando. Quais atividades do seu dia a dia te traz processos evolutivos? E quais atividades do seu dia te proporciona processos produtivos? Quando a gente começa a fazer essa análise, a gente vai dividindo nosso tempo aí e identificando aquilo que que traz produção. E que às vezes essa produtividade pode vir até de assistir um filme, depende de como eu assisto esse filme. Tem pessoas que assistem o filme para ver o enredo. Tem pessoas que trazem reflexões para a sua vida pessoal e profissional através do filme. Então, assistir também é um processo produtivo. Tem uma pergunta aí para a gente, não tem? Tem. Na situação atual de pandemia, em que a logística pode estar colaborando? Eu acredito que a logística já vem se desenvolvendo em várias empresas, né, de forma bem eficiente. E com a pandemia, essa questão do e-commerce foi bem mais fortalecido. Hoje as empresas, acredito que
Se alguns já tinham investido nessa questão do e-commerce, né? Nesse momento, investiu mais ainda, tanto na questão de sistema, né? Sistemas eficientes, onde vai gerar o pedido, como nessa logística de separação de material, recebimento e expedição até o cliente. Eu acho que a logística contribuiu bastante nesse período aí de pandemia, está colaborando. E algumas empresas estão investindo pesado nessa questão do e-commerce, que chega a ser, acho que em algumas empresas, até 30%, 40% do seu faturamento. Contribui aí, professor Cássio. Fala um pouquinho dessa sua marca aí. Está sem áudio. Você que tem uma empresa de uma marca, pode falar aí. Então, a logística nesse momento veio para permitir que algumas empresas que não batiam certas portas passassem a bater. Porque, por exemplo, muitos não viam ainda no e-commerce como uma oportunidade de fazer negócio. Estavam acostumados só na venda física, na venda presencial. E a partir desse momento de crise, quem conseguisse adaptar rápido conseguiu meio que reduzir os danos de seu faturamento. Por exemplo, no e-commerce especificamente, a época do ano que mais tem vendas, até mesmo mais que o Natal, é a Black Friday. Apesar de ter essa coisa de chamar de Black Fraud, não sei o quê, mas é o período que mais tem vendas no e-commerce. Em abril e maio foram os meses que a gente teve uma Black Friday por semana, porque muitos itens que não faziam parte da rotina do e-commerce passaram a fazer, como produtos de farmácia, por exemplo. Algumas empresas que são da área do supermercado passaram a vender por e-commerce também aqui no Brasil. E outro exemplo também, para citar que a logística não para e é essencial, foi um case que teve em abril, envolvendo o governo do estado do Maranhão, que eles elaboraram uma estratégia para poder desviar os respiradores que eles tinham comprado, para que não passasse fizesse uma rota que não passasse nem pela Alemanha, nem pelos Estados Unidos, porque eles estavam retendo os respiradores. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Isso também é logística. Por aí, nesse sentido. Acompanhamos isso aí. Inclusive, a Bahia foi prejudicada nisso aí, nessa logística aí, como na China. Que a Bahia levou uma rasteira. E houve um extravio da mercadoria, né? Professora Flávia. Concordo com o professor Cássio, o e-commerce e com o professor Flávio. O e-commerce agora é uma realidade mais forte. Eu fiz uma live na semana retrasada, onde o gerente dos supermercados aqui de Salvador, do Hiper Ideal, ele relatou que agora o faturamento está em 70% no e-commerce. As pessoas estão realmente com medo de sair. Então, é uma realidade. Ele teve que contratar pessoas durante a pandemia, porque o e-commerce cresceu muito, né? Então, é uma realidade mesmo. Então, a gente precisa se reinventar, né? São sinais que a gente começa a identificar e aí a gente vai buscar oportunidades de trabalho dentro desse novo cenário, né? E aí, o que a gente pensa? A gente pensa que a gente precisa também acompanhar esse avanço aí. Então, precisa estar sabendo o que é o e-commerce, como é que ele funciona, onde é que estão as oportunidades, né, dessa oportunidade que está surgindo cada vez mais, que não era tanto, mas que agora é uma verdade, né? Trabalhar em casa agora é uma verdade. E o e-commerce precisa de uma logística, assim, integrada, porque quem faz a compra, a pessoa que faz a compra, ela quer em tempo real, né? Já pararam para pensar? A gente vai no mercado. Então, a gente se disponibiliza a ficar na fila um pouquinho, reclamando, mas a gente fica. Mas na hora que eu peço, que eu pago, eu já acho que está buzinando, né? Então, se demorou 1 hora, você já fala, nossa, mas demorou demais. É a nova realidade. Então, quanto mais a tecnologia se aprimora, mais exigente o consumidor fica. Então, todo esse suporte que está por trás dessa compra precisa estar muito bem alinhada para que o produto chegue na hora certa, né? Então, você vê que já muda, né? Muda toda a perspectiva de negócio. Ele falou na live, inclusive, que ele preparou 2020 de uma forma
e que janeiro começaram a ter que se reinventar, março, ele disse que tiveram que refazer todo o planejamento, mas não deixaram a peteca cair. Eles tiveram que se reinventar e foram para esse novo normal. Então, ao invés de demitir, eles tiveram que admitir novas pessoas. Pegando esse exemplo que você citou aí do mercado, apesar de ser uma estratégia de sobrevivência, né, que foi a questão do e-commerce, mas eu acredito que as empresas que deram certo implementaram um sistema de venda, faturamento e logística eficiente, acredito que vai manter esse sistema, porque também para o consumidor é cômodo, Demais. é bem bacana você fazer um mercado. Hoje as pessoas não compram no e-commerce no mercado porque na maioria das vezes esse sistema não dá certo. Vem alguma coisa para vencer, vem coisa quebrada, vem coisa ruim, vem coisa estragada, vem coisa amassada. E se uma empresa consegue implementar um sistema que rode eficiente, ela vai manter mesmo depois da crise. Porque as pessoas também tendem a utilizar esses canais que, de certa forma, traz comodidade para a pessoa. A gente já faz isso o tempo todo nesses fast foods, né? Com comida, compra o tempo todo via aplicativo ou via WhatsApp, que era um sistema, um canal de distribuição bem mais específico essa área alimentar, né? E agora se expandir para outras áreas. Roupas, perfumaria, uma variedade de comércio, né? Verdade. Temos outras perguntas aqui. O aluno de logística, então, deve estar pensando nesse comércio eletrônico, comércio online, um profissional virtual. Então, uma pergunta aí, professora Adriana aí. Com certeza, eu ia complementar já falando isso, que a aceleração desses novos hábitos de consumo vai abrir muitas portas para os profissionais da área de logística, porque vão ter muito problema para ser solucionado, como alguns que Farley já citou aqui nesse instante, sobre o produto chegar da maneira que você viu sendo anunciado, chegar sem estar quebrado, sem estar com avaria, chegar no tempo certo, e tudo isso aí vai ter que ser pensado numa dinâmica que envolva o comércio eletrônico. Concordo. Teve acho que Flávia travou aqui. Travei? Voltei? Voltou. Essa questão, pegando essa pergunta de Adriana aí, profissional virtual. Essa Aparece para mim questão travado. travou. Agora Acontece, eu tô né? é ao vivo, acontece. Essas questões tecnológicas. Eu não podia travar com a carinha melhor e não quer voltar. Vocês me ouvem, mas eu tô travada, é isso? Isso, o áudio está perfeito. Aí, essa questão do comércio eletrônico, né? Do e-commerce, acredito que vai ter várias demandas no mercado de trabalho, principalmente essa área técnica, né? Mais operacional, que seria recebimento e expedição, setor de pick, separação. Acredito que essas áreas mais operacionais sejam as áreas que mais vão demandar profissionais. E hoje os alunos têm a oportunidade de estar se qualificando no colégio, no CEP Nelson Chao, iniciativa bacana do Estado, né? Na época eu estudei era ensino médio, formação geral. Hoje os alunos têm a oportunidade de estudar numa escola técnica, mesmo com todas as dificuldades, limitações, mas temos bons profissionais lá e dá para ter uma formação, sair com uma formação bem sólida. Então, respondendo sua pergunta, Adriana, é uma tendência, vai ter muita demanda para o profissional nesse perfil. Professora Flávia, está aí ainda? Está travada. Só tô travada, mas eu tô toda aqui. Eu vou fazer o seguinte para ver se você destrava. Eu vou remover e você entra de novo na sala. Pronto. Pronto, tenta entrar de novo aí, por favor. Tem uma hora de live.
travou. Vamos no bate-bola, eu e Cássio aqui. Concorda, Cássio, com minha colocação? Pronto, adicionei aqui. Oi? Pronto, ela voltou. Então, falando sobre essa questão do mercado de trabalho para essa área técnica, né, de logística. Oi. Tá sem microfone, Flávia. Tá mudo. Agora. Pronto, liberou. Temos uma pergunta aqui, Adriana. Ela pergunta se o aluno de logística, então, devem estar pensando nesse comércio online, um profissional virtual. Na verdade, não seria um profissional virtual, né? É porque a gente imagina que quando dá 2 cliques lá numa página, ninguém imagina o que tem por trás, né? É aquela história do circo, né? Do teatro. Tem a peça, mas para aquela peça acontecer, tem toda uma infraestrutura por trás daquilo lá, para o sistema rodar redondo. Então, eu acredito que nesse momento vai demandar muitos profissionais dessa área técnica de logística, principalmente operacional, né? Que é a parte de recebimento, expedição, gestão de estoque, área de separação, de pedido. Aí vem a área mais administrativa, que é faturamento, emissão de notas. Mas essa parte mais de operacional, eu acredito que vai demandar vários profissionais dessa área técnica e logística. Concordo. Eu acho que a gente também precisa falar sobre a questão da experiência. É uma realidade no mercado. Muitas empresas têm pressa de encontrar o profissional experiente. Então, se você já trabalha em alguma empresa, mesmo que não seja na área, ficar de olho nessa área de logística, fazendo de forma a contribuir, a aprender. E quem ainda não está trabalhando, ficar de olho naquilo que pode contribuir, mesmo que seja voluntário mesmo, para se ter experiência. Né? Aqui na capital é muito mais exigente do que no interior. Precisa ter experiência. Inclusive, primeiro se mostra os títulos, depois a cara. Depois ninguém. Aí a gente conversa primeiro. Já nas capitais, não. Primeiro você manda os títulos. Se você for selecionado, você vai para a entrevista. Então, a experiência conta muito. Aquelas experiências, mesmo que não sejam registradas, elas precisam ter declarações, certificados. Né? Então, a gente precisa mostrar, seu cartão de visita, o seu currículo. E esse currículo ele deve ser feito durante o processo também de ensino, né? Todos os eventos, nós temos hoje muitos cursos online, alguns deles gratuitos, né? Vários órgãos também oferecem de forma até mais econômica também, mas a gente faz o nosso currículo ainda estudando, a gente não deixa para fazer depois. A gente faz ainda estudando e experiência de trabalho também. Temos uma pergunta aqui de Sérgio. No comércio eletrônico, o cliente compra diretamente na mão do patrão? Se sim, como fica essa logística pós-pandemia? Vou começar com o Cássio aí, que é empresário. Na minha perspectiva, todas essas tendências que agora foram aceleradas, elas vão permanecer no pós-pandemia. Então, eu não sei se ele está pensando especificamente em algum produto, ou em alguma cadeia produtiva que ele esteja pensando mesmo, mas, de modo geral, o que já está acontecendo agora vai continuar. Então, se você pegar, por exemplo, quem compra determinado, passou a comprar certo produto em algum marketplace, na mão de algum produtor específico, eu creio que ele vai continuar fazendo isso se continuar sendo benéfico para ele. Se continuar sendo um frete atrativo, um preço atrativo, ele vai continuar com aquilo ali. Muita gente que tinha barreira em relação a certos processos no comércio eletrônico quebraram agora por causa da pandemia e descobriram que ele pode ser bastante lucrativo.
Agora, só complementando a pergunta e a resposta, junto com a pergunta de Sérgio, na verdade, não tem como você comprar direto na mão do patrão. Inicialmente, até você consegue fazer isso. Né? Muitas empresas começam assim, de brincadeira. Em casa, vou fazendo, depois você precisa de uma estrutura. Principalmente quando você vai para o comércio eletrônico. Na hora que você divulga, é tudo muito rápido. Então, o cliente não quer esperar mais de 15 dias. Então, você não sabe a quantidade de clientes que vão consumir. Então, você precisa ter uma equipe estruturada para toda essa parte de recebimento até a entrega. Isso precisa estar muito organizado. Então, a mesma pessoa que recebe a encomenda não é a pessoa que vai fazer todo o processo até chegar ao cliente. Eu preciso ter uma equipe para isso, né? Estruturada e organizada, de acordo com a demanda. Pega meu carregador, Lizinho, por favor. Só um minuto aqui para plugar meu carregador aqui. É isso, eu não sei se ele falou em relação a algum produto muito específico, veio em mente dele quando ele falou ali de questão do patrão. Mas é isso que eu percebo, a economia precisa girar, mesmo a gente trabalhando em casa, né? Então, você vai trabalhar com rede social, por exemplo, chega um momento que você sozinho não tem condição de ficar postando. Você até pode postar, mas você tem que contratar um designer para ir fazendo o seu material, né? Então, assim, o dinheiro roda, não é porque eu trabalho home office que eu não preciso mais de ninguém. Eu vou terceirizar, mas eu preciso ter para conseguir atender de forma produtiva, né? Qualificada, eu preciso ter uma equipe trabalhando também. Não tem para onde correr, não. Continua E toda existindo essa toda uma parte que você cadeia. citou aí envolve a logística diretamente aplicada, né? Recebimento, separação de pedido, processo de expedição, coleta, transbordo, até chegar ao cliente. Mesmo porque o comercial não pode ficar armazenando. Se o comercial armazena, ele não vende. Então, se o meu contato é prospecção, é venda, outras pessoas precisam fazer o restante. Porque a empresa precisa continuar girando. É todo Outra um coisa sistema. que tem surgido bastante também nesse segmento é as tecnologias de informação, né? A rastreabilidade do produto. Há um tempo atrás, as empresas a não ser o correio, né, que tem um sistema bem eficiente de rastreamento, mas outras empresas só você sabia que a nota saiu da empresa, porque a nota fiscal foi emitida para você, para o seu e-mail. Está em trânsito. Mas ele não dizia assim, ó, está em trânsito aonde? Aí não. Hoje as empresas estão usando esses recursos tecnológicos para fazer todo esse rastreamento, onde seu produto está passando, ó. Ó, já chegou na Bahia, saiu de São Paulo, chegou na Bahia, já está em Ilhéus, saiu para entregar. Você recebe no seu celular uma mensagem de texto, ó, produto entregue. Isso veio ser fortalecido com a pandemia, né? Com a pandemia, porque as empresas foram investindo no comércio eletrônico, muitas delas para não quebrar, né? Porque devido à situação, muitas empresas teve que suspender suas atividades, e as que conseguiram remodelar seu negócio continuam dando continuidade e utilizando bem da logística na prática para as coisas rodarem redonda. Com certeza. E aí a gente fala de sistema, né? Quando a gente fala de sistema, a gente fala de modernização e de correr atrás para aprender tudo isso para poder estar de acordo com o que o mercado exige. Atualizado. Atualizado, justamente. Gente, temos 1 hora de live. São 8h10. Vamos mais 5 minutinhos para a gente só finalizar aqui, que acho que o recado foi passado. Foi bem produtivo essa noite aqui. Acredito que quem assistiu pôde ter uma visão geral dessa questão profissional e questão da logística. Temos só mais uma pergunta aqui. Até a feira online, Sacolão fazendo. Muito bem. Então, para fechar, professor Cássio,
suas contribuições, por gentileza. Vamos ver, acho que o que eu diria para os alunos nesse momento de pandemia, para concluir, é que eles tentem estudar, tentem procurar motivação e, o mais importante, tenham disciplina. Porque, assim, apesar de você encontrar uma motivação, nem todo dia você está motivado, nem todo dia você está produtivo. Então, vocês tenham disciplina e foco no que vocês querem. E algo muito importante nesse momento, separar o que é ruído do que é informação de qualidade. Porque a gente está sendo... recebe um tsunami de informação todo dia. Está tendo muito curso online, muita coisa escrita em blog, muito vídeo, muita corrente de WhatsApp. E nem sempre tudo que está chegando até a gente realmente vai agregar. Então, a gente tem que saber separar o que realmente é bom, o que realmente vai acrescentar para o nosso currículo, para a nossa formação. E se você não tem ainda maturidade para fazer isso, procure os professores que estão disponíveis para isso. Às vezes, não precisa nem ser necessariamente o professor da área que você tem contato próximo. A internet está aí para isso. Então, você, às vezes, tem um profissional no Instagram, por exemplo, que está dando de maneira gratuita instrução de certas áreas. O LinkedIn também, que é uma rede pouco utilizada, principalmente entre os jovens, você também consegue se conectar com profissionais que passam conteúdo de qualidade ali. Então, essa é uma dica que eu queria finalizar para os alunos e até para outros colegas também, nesse momento. Professora Flávia. Bom, a dica que eu quero deixar é acredite em você mesmo. Eu acredito realmente que todos nós temos uma missão aqui, um propósito de vida. Meu propósito é diferente do de Farley, que é diferente do de Cássio, né, de outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Isso é muito importante. Quando eu penso nisso, eu penso que eu vou seguir todas as pessoas, né, exemplos, referências, eu preciso conhecer tudo, mas eu preciso desenvolver o meu. E nunca se ache pequeno demais para começar a desenvolver. Pelo contrário, desenvolva pequeno. Agora, colaborando com o que os meus colegas vêm falando, e a gente falou a live toda, planejamento é tudo. A carreira precisa ser planejada. E ela precisa começar a ser planejada agora. Não dá para eu entrar no mercado de trabalho e depois decidir para que lado eu vou. Porque eu vou, às vezes, trabalhar com alguma angústia e não vou saber por quê. Né? Então, eu preciso fazer o planejamento antecipadamente e começar a observar com o que é que eu gosto de trabalhar. O que é que eu quero? O que é que eu posso desenvolver? Eu acredito que, assim, nós estamos no novo normal, mas uma das tendências, além de tudo que a gente falou aqui, é o microempreendedor, é o cara CNPJ que presta serviço. Isso está ficando muito. E vocês sabem que na área de professor também, né, algumas faculdades já estão mudando para essa realidade. Então, não tem para onde a gente correr. A gente precisa se profissionalizar e estar pronto para prestar serviço onde precisar. Tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído. O Instagram é @FláviaMata, coach de carreira, me sigam lá, e o que precisar pode mandar mensagem para mim, que eu sempre respondo e oriento em várias questões que forem necessárias. Beleza, maravilha. Quero complementar que o que vocês falaram, né? Principalmente os alunos têm que se planejar, né? Planejar sua carreira e traçar algumas metas para sua vida, tanto pessoal como profissional. Esse é o caminho. E, em segundo lugar, quero agradecer aí a presença de vocês dois, professora Flávia, Cássio. Foi maravilhoso essa live de hoje. Eu acredito que foi bem produtiva e alcançamos nosso objetivo aqui, né? Então, fica aquele abraço forte do colega aqui e espero ter outras oportunidades para a gente estar discutindo outros assuntos, tanto relacionados à carreira como o profissional de administração. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença aí. Obrigada, Ana Cláudia, a todos que participaram. Gratidão, um abraço. Tchau.